Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Manuel Negromonte e hoje a gente está retornando, né, com esse canal que já existe há algum tempo aqui no Sempre Update. E para começar, nós vamos conversar com a Checkpoint através do Cláudio Banvart, onde a gente vai conversar sobre vulnerabilidades, ransomware e tantas outras coisas que vêm aí assolando as pessoas que estão trabalhando em casa, as empresas, instituições governamentais, e isso tem se tornado uma situação cada vez mais difícil no mundo todo, e agora com o home office, então, a coisa parece que está pior, né? Então, para começar, eu gostaria que o Cláudio Banvart ele se apresentasse um pouco da Checkpoint para a gente, né? E em seguida a gente começa, então, a conversar sobre os aspectos envolvendo aí os perigos da internet. Manuel, obrigado pelo convite, né? É um prazer aqui estar falando com você e com a tua audiência, com o teu público. Tá? Eu sou responsável pela operação da Checkpoint no Brasil. Tá? Já estou aqui na Checkpoint há 7 anos e meio já, sempre nesses desafios, né, de tentar proteger os nossos clientes, levando sempre as melhores soluções de segurança aí do mercado, né? Para quem não conhece a Checkpoint é uma empresa israelense, tá? Muitas pessoas acham sempre porque é uma empresa americana, pode ser uma empresa americana, né, até pelo nome e tudo Uhum. mais, mas é uma empresa israelense, ela foi fundada em 93, tá? 1993, então a gente já tem uma estrada aí de quase 28 anos já, sempre desenvolvendo soluções e focado em soluções de segurança. A empresa nasceu desenvolvendo o Firewall, né, a solução de Firewall, foi o primeiro Firewall desenvolvido no mundo, né? O nosso fundador foi a pessoa que inventou o Firewall, tá? Patenteou e inventou a solução baseada em Stateful Inspection, né? Que está aí até hoje rodando nas empresas. E de lá para cá, a gente vem, lógico, evoluindo juntamente com as necessidades do mercado. Cada dia aparece novos ataques, novas necessidades, a tecnologia evolui e a segurança tem que evoluir junto com a tecnologia. Então, essa é nosso dia a dia aqui, né? Sempre estar junto com a tecnologia, levando para os nossos clientes a segurança para que eles tenham um conforto e consigam manter seus negócios funcionando, que é o objetivo de cada empresa, né? Perfeito. E para a gente entender melhor como é que funciona, né, a Checkpoint, como que a Checkpoint encontra, né, ou faz alguma pesquisa em relação a todas essas ameaças que a gente fica sabendo mês a mês, né? Como é feita essa pesquisa? Tá, nós temos um centro de pesquisas em Israel. Tá, hoje a gente tem praticamente entre desenvolvedores e pesquisadores, nós temos em torno de 1.500 pessoas, tá, que ficam focados em descobrir vulnerabilidades e entender o que acontece no mercado, entender os problemas decorrentes de qualquer tecnologia e desenvolver a proteção necessária contra essas novas ameaças, né? Então esse pessoal é focado, respira isso, e aí os nossos produtos se baseiam muito nessa necessidade, né? E nas necessidades dos nossos clientes. Hoje a Checkpoint tem mais de 120 mil clientes no mundo, né? E isso faz com que a gente consiga entender melhor o que os nossos clientes precisam, os problemas que eles enfrentam. Então, todos esses dados são analisados por essa equipe lá em Israel, que transforma isso em soluções de segurança para os nossos clientes. Entendi. E no caso desses clientes, a Checkpoint hoje, né? A gente sabe que as empresas hoje elas são, vamos dizer, quase que vazias, porque a maioria dos seus funcionários estão trabalhando em casa, né? A Checkpoint hoje, nesse momento pandêmico, ela está atuando somente no âmbito corporativo ou ela agora também passou a trabalhar com essas pessoas que estão trabalhando em casa? Na verdade é o seguinte, nós trabalhamos com empresas, né? Então, nossas soluções são focadas para qualquer tamanho de empresa, desde da empresa pequena até grandes empresas, corporações, tá?
e a gente acompanha sempre as necessidades de cada uma delas. Logo no início da pandemia, né, todo mundo movendo o seu trabalho, né, para um trabalho remoto, é evidente que todas as preocupações se voltaram para a proteção desses usuários remotos, né? Porque se não tem mais ninguém dentro da rede corporativa, não adianta você também focar somente sua proteção dentro de uma rede vazia, né? Sem usuários, né? Você tem, lógico, os data centers com todas as suas aplicações que continuam funcionando, mas a pandemia trouxe uma realidade muito diferente. Quer dizer, muitas dessas aplicações migraram para a nuvem para poder ser disponibilizada para os seus clientes, né, de uma forma mais rápida, e da mesma forma os funcionários começaram a trabalhar de casa, acessando essas aplicações, tanto na nuvem quanto no data center. Então, a proteção ela teve que se voltar para essa necessidade do usuário remoto, dessa proteção desse usuário que muitas vezes está usando um próprio computador, um computador doméstico que já tinha na casa dele, ou compartilhando computadores com outras pessoas, dentro de uma rede doméstica totalmente desprotegida, utilizando outros tipos de dispositivos para acessar essas aplicações, por exemplo, né, um smartphone, um tablet. Dentro do ambiente doméstico, a gente tem dispositivos IoT, conectados também. Então, existe uma realidade muito diferente da realidade corporativa. E lógico que essas soluções também elas se voltaram para proteger esse usuário que está trabalhando remotamente. Entendi. E nesses últimos dias a gente viu aí que o cenário, né, de malware de todos os tipos, de vulnerabilidades e tudo mais, acho que tudo que podia acontecer, acho que nesse primeiro semestre aconteceu, né? E a última notícia que a gente teve foi o caso da JBS, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre o desenrolar desse caso, que inclusive fez a JBS, né, repensar se iria permanecer com suas atividades no local, na cidade atingida, mas aí deixando a parte econômica da empresa, como que se deu tudo isso, né, a ponto da JBS querer encerrar suas atividades? O que aconteceu? Foi uma falha de segurança, um malware, um ransomware? O que aconteceu? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre, não somente sobre a JBS, mas ser um pouco mais abrangente, porque o caso da JBS também está acontecendo com outras empresas, né? Com esse aumento de pessoas trabalhando de casa, você tem muito mais vulnerabilidades para serem exploradas. Por quê? Porque o computador de casa, muitas vezes, ele não está com a proteção adequada, a pessoa ela começa a fazer outras atividades com esse computador que ela não fazia dentro da rede corporativa, por exemplo, comércio eletrônico, são jogos, outros tipos de acessos, downloads, e isso está trazendo uma oportunidade para os hackers, crackers, né, para que eles criem novas malwares para explorar essas vulnerabilidades. E com isso, a gente vê muito disso se transformando em ransomware. Um ransomware não é necessariamente um malware direcionado para um ransomware. O ransomware, muitas vezes, ele nasce como um bot, como um trojan, como outro tipo de malware, tá? Com algum interesse como, por exemplo, capturar informações daquela máquina, poder se expandir para outras máquinas dentro da mesma rede, poder capturar o que você digita, né, o famoso keylogger, né, tudo que você digita ele captura. Então, esses malwares, em primeiro lugar, a função é capturar informações. Eles estão lá capturando dados o máximo possível para depois ele se transformar num ransomware. E aí sim, bloquear e criptografar as máquinas para pedir um resgate para poder liberar essas máquinas. Mas um ponto interessante disso é que agora a gente está vendo um ransomware que nós chamamos de uma atividade que nós chamamos de dupla extorsão. O que quer dizer? Como o ransomware já ficou uma atividade onde várias pessoas falam, mesmo que bloquear tudo, eu não vou pagar resgate, então
o ranço, o bloqueio das máquinas, ele só ocorre depois que você captura muitas informações e dados daquela empresa ou daquelas pessoas. E com isso, caso você não queira pagar o resgate para liberar suas máquinas, eles ameaçam publicar todos os dados coletados e aí sim eles pedem resgate por esses dados coletados. Então, por isso que nós chamamos de dupla extorsão, porque é um caso de ou você paga resgate por uma coisa ou você paga resgate por outra coisa, mas eles estão buscando um ganho financeiro, tá? Então, o que a gente vê hoje é muitas vulnerabilidades, né, sendo trabalhadas e exploradas, mas com esse objetivo de um ganho financeiro. E o ransomware é um dos malwares, né, que realmente tem essa função de ir atrás desse ganho financeiro. Então, no caso da JBS, no mesmo caso da Colonial Pipeline, sim, evidente que não está publicado qual foi a origem do ataque, mas a gente sabe que a maior parte das ocorrências acontece através de vulnerabilidades desse usuário remoto, que a partir do momento que ele muitas vezes abre um e-mail ou que ele é vítima de um phishing, por exemplo, ou que ele faz o download de um arquivo com malware, ele traz isso para a máquina dele, e à medida que ele está conectado numa VPN, numa rede da empresa, esse malware começa a se propagar por outras máquinas dentro dessa rede. Então você espera, o malware espera ter uma propagação grande por toda a rede para começar realmente a atuar, roubar informações até chegar ao bloqueio das máquinas. Então a gente está vendo isso acontecendo cada vez mais, tá? Existe uma pesquisa que fala que pelo menos 1.000 empresas são invadidas com ransomware, são atingidas com ransomware por dia no mundo, tá? Então esse é um número muito alto, né? E isso mostra quão vulneráveis as empresas estão hoje em relação a essas novas ameaças. Tá? Entendi. E no caso, uma curiosidade, a JBS é cliente da Checkpoint? Não, não é. Assim, eu vou dizer Pois até é. infelizmente, né? Mas eles não são clientes da Checkpoint hoje, tá? Mas é um ponto importante o seguinte: quando você fala de uma solução de segurança é uma solução que ela tem que olhar o negócio do cliente de forma de fim a fim. Não adianta você instalar uma solução de segurança somente num gateway ou num determinado perímetro da rede, ou numa determinada aplicação na nuvem, e você não olhar o todo. Tá? Então, o que nós propomos para o nosso cliente é realmente uma visão 360 graus, é olhar para a necessidade do cliente, identificar onde estão os riscos desse cliente e aí sim ativar as soluções necessárias para a proteção de todo esse ambiente. Então, assim, o ponto principal muitas vezes não é o fato de ser cliente ou não, mas é você ter a solução adequada para a tua necessidade e com certeza, nesse caso da JBS, faltou um pouco de controle de segurança dentro da rede deles. Né? Entendi. E no caso, digamos que essa vulnerabilidade ou ataque, enfim, né, seja lá o que for que tenha cometido a segurança de um cliente da Checkpoint. Como é que a Checkpoint resolve isso? Né? Porque muitas vezes pode ser uma vulnerabilidade de ferramentas de terceiros, né? Por exemplo, uma vulnerabilidade no Zoom, no Skype, alguma ferramenta Microsoft, né? Que é bastante explorada. Quando a Checkpoint descobre, o que é que ela faz de imediato? Tem vários pontos aqui. Uma coisa é quando a Checkpoint descobre uma vulnerabilidade, e outro ponto é quando um cliente está sofrendo um ataque, tá? Então, nós temos dois cenários diferentes aqui. No primeiro Uhum. cenário, quer dizer, como eu falei, o nosso time de pesquisadores está lá sempre buscando, né, novas vulnerabilidades para poder trazer essa proteção. No momento que uma vulnerabilidade é descoberta, você tem que tomar uma ação automática de informar o fabricante daquele produto, da vulnerabilidade que foi encontrada, para que o fabricante
consiga fazer uma atualização, né, daquele produto para eliminar essa vulnerabilidade. E também, em paralelo, você tem que criar uma proteção para essa vulnerabilidade e replicar isso para toda a nossa base de cliente. Tá? Para quê? Para que o nosso cliente já seja protegido em relação a ataques que possam explorar essa vulnerabilidade, até que o fabricante corrija aquele problema. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. No caso de um cliente estar sofrendo um ataque, está com um problema dentro da rede dele, nós temos um time de resposta a incidentes dentro da Checkpoint, tá? É um time que fica baseado nos Estados Unidos, focado em respostas a incidentes, não somente de produtos Checkpoint, mas como você falou, de qualquer produto. Porque muitas vezes o incidente de segurança ele está sendo provocado por um problema de uma vulnerabilidade de um determinado produto, mas está afetando diretamente o cliente, e o cliente precisa de ajuda de especialistas para saber como que ele resolve esse problema. Então, nós temos um time de resposta a incidentes, tá, que pode ser acionado através de um número 0800 do Brasil, para clientes do Brasil, tá, onde você abre esse chamado, né, com esse time, e esse time automaticamente começa a atuar para entender o problema e ajudar o cliente na solução daquele problema. Tá? Então, a gente trabalha de duas formas, depende da necessidade do ocorrido. Tá? Entendi. No caso desse primeiro ponto, né, quando a vulnerabilidade é de terceiros, né, é muito fácil conseguir que os fabricantes, eu já suponho que não, mas é muito fácil os fabricantes corrigirem isso em tempo hábil, né? Já houve alguma questão que vocês reportaram aos fabricantes ou ao fabricante e eles demoraram ou até ignoraram? Sim, depende do fabricante, tá? E do interesse que o fabricante tem em resolver o problema dele, né? Resolver esse problema da vulnerabilidade. Então, muitas vezes, por mais que ele identifique que tem uma vulnerabilidade, mas a correção dessa vulnerabilidade pode ser tão complexa que o custo para se corrigir muitas vezes não compensa em relação ao produto em questão, tá? Outras vezes a vulnerabilidade é tão crítica que pode até fazer com que a empresa tenha perdas financeiras muito grandes. Aí eles sim correm atrás para produzir uma correção mais rápido possível. Mas depende muito da característica do produto e da característica do negócio de cada empresa. Por exemplo, a gente pode identificar uma vulnerabilidade num drone, tá? Uhum. Ou uma vulnerabilidade numa impressora multifuncional, versus uma vulnerabilidade no sistema operacional como o da Microsoft, ou no sistema operacional no Android, por exemplo, no iOS. Então, depende da criticidade, vão ser tomadas ações mais rápidas por esses fabricantes na correção dessa vulnerabilidade, tá? Então, você tem casos e casos, a gente enfrenta todos os casos todos os dias. Tá? Entendi. É muito interessante esses aspectos, né? E a gente chega ao fim, né, do nosso papo de hoje. Inicialmente, a gente quer mesmo apresentar a Checkpoint para vocês, porque no futuro, né, nos próximos meses, a gente vai começar a tratar exclusivamente das vulnerabilidades, sejam elas quais forem suas causas, como também dos malwares, enfim, desse vasto ecossistema, né, até de crime cibernético mesmo, junto com a Checkpoint. E aí a gente queria apresentar um pouco da Checkpoint para vocês, né? Então, eu agradeço ao Cláudio pela participação, né? A gente já deixa ali aquela agenda aberta para futuros papos, né, sobre esse cenário que está aí, sendo um grande desafio para as empresas, principalmente aquelas que têm seus profissionais em home office. Então, Cláudio, muitíssimo obrigado. Obrigado, Emanuel, obrigado pela oportunidade. Assunto de segurança é um assunto extremamente extenso, né? A gente pode abordar aí, em umas próximas oportunidades, todo o assunto de nuvem, né? De segurança dentro desse cenário, IoT. A gente tem muita coisa para abordar, porque segurança, ela envolve todos essas tecnologias, né? Que estão cada vez mais próximos das pessoas e das empresas, né? Então, obrigado pela oportunidade e até a próxima, Manuel.
Até a próxima.